Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, ninguém mais aguenta falar desse papo de juiz de garantias, né? Pois é, eu também não, mas eu acho que é necessário gravar esse vídeo aqui para atualizar algumas informações a partir de outras leituras que surgiram, de outros fatos que surgiram, porque na medida em que Bolsonaro jogou, ou melhor, devolveu o abacaxi para o Legislativo e para o Judiciário ao sancionar a lei, Judiciário e Legislativo também já começaram a reagir, né? Então já tem ali uma ação direta de inconstitucionalidade que já era prevista, né, e que acabou sendo aberta pela Associação Brasileira de Magistrados, e Bolsonaro é um réu, né, ele é intimado nessa ação porque ele que sancionou a lei. Isso acabou gerando mais uma rodada de discussões e desgastes no Twitter, então eu vou explicar aqui todos os detalhes que eu for capaz a respeito de pacote anticrime. Peguei bastante informação, fiz até uma cola aqui, eu nunca gravo vídeo com cola, mas hoje eu vou até seguir uma colinha aqui para eu não me perder, e mais do que isso, né, para a gente tentar esgotar esse assunto, eu vou tentar contextualizar esse papo todo dentro dessa disputa que a gente tem entre esquerda e direita, entre a galera vaporei e isentões, e que lição que a gente tira disso, porque eu acho que a gente saiu mais ou menos no prejuízo, né? Eu me entendo aqui como uma pessoa que se assume como direitista e conservador, e eu apoio o governo e vejo que a gente não tirou muita vantagem de tudo isso, mesmo tendo explicado o caso todo, né? Eu acho que a mídia conseguiu o que ela queria na medida em que ela monopolizou toda a discussão focada no aspecto negativo. Então a gente teve todo um projeto aprovado, que mesmo desconfigurado foi positivo, e a mídia, no entanto, conseguiu passar os últimos dias ocupando todo o espaço editorial, discutindo isso somente ali dos aspectos negativos, ou principalmente os aspectos negativos em detrimento dos positivos. Ou seja, eles passam a imagem para a população de que uma coisa boa não foi boa, tá? Então eu vou contextualizar isso, porque eu entendo que quando a gente começa a se aprofundar demais no negativo, a gente mesmo pode colaborar com essa imagem perante a população. Então vamos trazer aqui informações que nos permitam observar as próximas tretas com um pouco mais de maturidade e cuidado para não cair nessas narrativas mentirosas e capciosas, tá? Bom, vamos lá, vamos seguir minha colinha aqui. Olha só. Vamos primeiro contextualizar o que aconteceu, né? O Moro enviou o pacote anticrime, que era uma das coisas mais esperadas desde a campanha de Bolsonaro, né? Reforma da Previdência, pacote anticrime, eram as mais esperadas. Poxa, o cara conseguiu fazer os dois em um ano só, sem comprar o Congresso. É óbvio que não comprando o Congresso, você vai ter muito mais alterações do que se você comprasse o Congresso. Mas a gente não quer que Bolsonaro compre o Congresso, não é verdade? Né? Então, é assim que vai funcionar. A gente vai ter que admitir que o Congresso é ruim e vai fazer um monte de alteração porcaria. Então o que acontece? Moro envia o pacote anticrime no começo do ano. Esse pacote vai passar por uma série de comissões, vai ficar rodando lá na Câmara, vai ser desconfigurado, né? Eles vão inserir um monte de coisa que a população não pediu, tal como fizeram aquela vez lá atrás com as 10 medidas contra a corrupção, aquela campanha do Dallagnol, legal pra caramba, né? Pois é, gente, a Câmara é isso aí, tudo que você joga lá dentro, eles têm o toque de Midas ao contrário, né? Eles vão transformar em fezes tudo que você manda de coisa legal para lá, né? Porque eles nunca vão se expor a serem presos com mais facilidade, já que eles têm muita gente ali envolvida em coisa errada. Enfim, então eu fiquei feliz, eu acho que esse fato todo é positivo, porque o Moro falou que o pacote é bom, ele não é o pacote dos sonhos, mas vai melhorar o combate ao crime. Então eu achei isso positivo, porque eu esperava algo muito pior quando passa pela Câmara. Enfim, então a Câmara fez ali um monte de inserção de coisa que não foi solicitada, entre as quais esse lance aí de juiz de garantias, né? E quando você entra no site da Câmara e procura as notícias, você vê que esse papo está sendo discutido ali há meses, né? E a gente vê também uma grande dificuldade do pessoal da direita de se envolver nessas comissões, né? De fazer um papel mais efetivo, ou mesmo quando o sujeito não consegue fazer parte da comissão, mobilizar assessores para poder monitorar, trazer informação. Veja, a gente foi surpreendido com essa discussão. Até 4 dias atrás, quase ninguém tinha ouvido falar do que era juiz de garantias, e ficou todo mundo assim, caramba, o que está acontecendo? Que negócio é esse? Para que serve? Tá? Por quê? Porque nós não temos deputados lá dentro fazendo um trabalho de alto nível. A gente tem algumas pessoas lá dentro que eu considero de alto nível, mas o trabalho em geral da direita precisa melhorar muito, né? Já cansei de falar, o pessoal fica
com esse papinho liberal, de gabinete liberal, não, meu gabinete aqui, eu tenho meia dúzia de assessores só. Pô, o cara podia ter 25 pessoas trabalhando, monitorando todas as comissões, trazendo informação para a mídia, para a militância. Ah, não, eu vou trabalhar com 6 assessores porque eu vou economizar a verba de gabinete. Poxa, não é a hora de economizar a verba de gabinete, é hora de dar resultado, né? E olha o preço que a gente paga pela falta de resultado. Então, o deputado fica aí economizando verba de gabinete, economizando em assessor. Olha o resultado. O resultado é que a esquerda sempre dá pau e a gente fica aqui sendo pautado pela esquerda, porque a esquerda foi lá, enfiou esse abacaxi no negócio e gerou esse burburinho todo que a gente viu aí nos últimos dias, né? E caiu na nossa cabeça sem a gente saber de onde veio. A gente pelo menos podia estar esperando isso, podia ter preparado as pessoas com mais informação, não é verdade? Mas não, né? A gente ficou aí perdido, porque lá dentro os nossos representantes ainda precisam ganhar alguma experiência. Mas vamos lá. Bom, enfim, enfiaram o juiz de garantia no negócio, teve várias discussões, tá? E a primeira coisa que eu vou desfazer aqui é esse papo de emenda Freixo, né? Olha só que interessante. O Bolsonaro, na live dele agora, acho que foi da quinta-feira. É que quinta-feira eu estou trabalhando, eu não consigo ver as lives dele, mas eu acho que é a quinta que ele apresenta. Eu sempre vejo depois, né? E ele tirou uma onda, que o Freixo não é o autor da emenda do juiz de garantia. E aí eu fui procurar mais informações e achei aqui que a revista Exame, né, a revista Exame do dia 26, já aparece aqui a autora do projeto, até tirando sarro da cara do Marcelo Freixo. Olha só, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, autora da emenda que inseriu a figura do juiz de garantias no pacote anticrime do Moro, diz que a proposta não gera despesas, ao contrário do que disse Jair Bolsonaro. Ela sugeriu o texto em conjunto com o deputado Paulo Teixeira, do PT, no grupo de trabalho da Câmara. Então, olha só, obviamente que não é uma coisa boa, né, esse pessoal aqui metido nesse negócio, mas não é uma emenda de Freixo, como falaram, né? Aí tá aqui, ó, no Twitter, o deputado Marcelo Freixo, do PSOL, né, do Rio de Janeiro, disse que a emenda é de sua autoria. A deputada Margarete Coelho nega que Freixo, membro do grupo de trabalho, tenha tido participação na elaboração da proposta, né? E o Freixo não respondeu ao contato da reportagem. Então, olha que interessante, o Bolsonaro tirou sarro exatamente disso, né? Falou que o Freixo, como um bom pissolista, um bom esquerdista, estava lá com o nome no grupo de trabalho, mas não trabalhou, né? E, no entanto, se colocou ali como pai da criança, e ninguém sabe como, mas a autora aqui até se manifestou. Então esse pessoal que estava falando de emenda Freixo, Bolsonaro dando mole para Marcelo Freixo, Bolsonaro dando mole para Marcelo Freixo para poder salvar Flávio. Caramba, então agora vocês estão dizendo que Marcelo Freixo quer salvar o Flávio, é isso? Meu, olha que mistureba louca que tem gente fazendo. Gente, tudo isso aí não passa da 11ª edição da novela Moro brigou com Bolsonaro. Bolsonaro traiu Moro. Essa galera da Isentoleft, da Isentolândia, Isentogado, Isentucano, Isentucanosfera, que eu sempre falo aqui, eles estão desesperados porque a parceria Moro-Bolsonaro, mesmo com todo mundo querendo atrapalhar, tá dando certo. Se eles continuarem nesse ritmo aí, mesmo combatendo o crime de maneira imperfeita, Bolsonaro vai ficar imbatível para 2022, mesmo que Moro continue ministro ou vá para a STF ou seja vice dele. Então os caras querem afastar de Bolsonaro todos os ministros que estão dando certo. Todo mundo que ajuda o governo está tomando pau. Todo mundo que funciona bem toma pau, né? E o Moro é uma das principais figuras ali. Bom, então, desfeito esse papo aí de isento, de emenda Freixo e Bolsonaro fechando com o Freixo, fechando com o PT, vamos pensar o seguinte, né? Se a esquerda está achando bom esse papo de juiz de garantia, então é ruim? É necessariamente ruim só porque a esquerda acha bom? Bom, o que eu vou trazer para vocês aqui, que eu anotei, é o seguinte, né? Há alguns meses, quando o Bolsonaro usou a retórica de que se a esquerda não gosta de algo que ele faz, é porque ele está no bom caminho fazendo uma coisa boa, esse pessoalzinho de Jovem Pan, esse pessoal aí dessa direita mais liberal, que a gente passou a entender que eles são isentosfera, eles não aceitaram essa retórica, né? E de fato é uma retórica assim, mais feita para lacração do que como um argumento irrefutável, né? No entanto, agora, muitas das mesmas pessoas que refutaram a posição de Bolsonaro de que se eu faço algo que a esquerda não gosta, então eu estou certo, os mesmos que refutaram isso, que não aceitaram isso, agora estão vindo com essa história de que se a esquerda gostou, então é ruim,
né? Ou seja, 2 pesos, 2 medidas, tá? Mas afinal, o juiz de garantia é algo bom ou ruim? Vamos entender isso de uma vez por todas para matar esse assunto e para passar para o nosso próximo papo aqui de contextualizar tudo isso. Bom, juiz de garantia é bom ou ruim? Do ponto de vista técnico, tá? Eu vi discussões de vários juristas. É apenas um sistema processual diferente, né? Com uma divisão de tarefas, onde você tem um juiz para uma fase do processo e outro juiz para outra fase, tá? E segundo alguns juristas, tem até vantagem, teoricamente. Então, assim, a gente tem algo que, na teoria, né, não é ruim, pode até ter vantagens, funciona até em alguns países, é até interessante. E a maioria dos problemas levantados por quem é contra são de 2 naturezas, né? Primeiro, a implementação, né? Como é que vai implantar tudo isso em 30 dias? É quase impossível, e eu acho até que muito da aposta do Bolsonaro de não ter vetado é de que não vai ter como sancionar isso daí, não vai ter como implementar e os caras vão ficar com o abacaxi na mão. Bom, o segundo ponto aqui, né, levantado por muitas pessoas que são contra, e aí é o ponto onde eu me coloco contra também, ao juiz de garantias, é como isso vai funcionar na prática, né? Porque a gente sabe que aqui é o país onde, na teoria, a prática é outra, né? É o país do jeitinho, é o país da mutreta, muitas vezes. E assim, vale dizer que a gente já não tem um sistema judicial, né? O nosso sistema de justiça não é nenhuma maravilha, né? Então, primeiro, a gente não está trocando. Caso isso venha a ser implementado, a gente não está trocando um sistema bom, maravilhoso, por outro ruim, péssimo, que vai instaurar impunidade. Não. A gente vai ter uma coisa que já é ruim, vai ser mexida e pode piorar. Então, como conservador, eu entendo que algumas coisas, quanto mais você mexe, mais elas fedem, né? Eu acho que esse é o caso. Então, não sou a favor de mexer nisso agora. Eu também me coloco contra essa medida, por conta de como ela vai se desenrolar na prática e não pela existência da figura do juiz de garantias em si, que pode até ter certas vantagens em alguns pontos, tá? Agora, o que é o mais preocupante disso tudo, né? E aí aqui eu peguei uns tweets do Taiguara Fernandes Souza, lá do Instituto Borborema, né? E ele estava analisando tudo isso, um cara que é um jurista muito inteligente, que eu sempre acompanho ele, a doutora Ludmila, o Evandro Pontes, e eles também são pessoas que acompanham vários outros juristas, por isso a opinião deles sobre esses eventos, né, são opiniões muito bem abalizadas e geralmente corretas, tá? E aqui nesse caso eu concordo com eles também. Olha só, o Taiguara, ele explicou que essa lei toda, ela é um verdadeiro labirinto, pegando aqui as palavras dele, né? A cada releitura notamos um detalhe que antes havia passado despercebido. A quantidade de problemas sérios e reais tornam a questão, né, sérios e reais desse texto de lei, tá? Tornam a questão do juiz de garantias uma brincadeira de criança. O que ele está querendo dizer com isso? Que a questão do juiz de garantias em si, ela pode ter sido criado somente como cortina de fumaça, para que no texto que institui o juiz de garantias, você coloque ali uma série de armadilhas que vão dificultar, né, o processo todo e pode acabar favorecendo a impunidade. E se favorece a impunidade, pode acabar dificultando uma das maiores bandeiras do governo Bolsonaro, que é o combate ao crime, que é o combate à violência, tá? Então, de fato, se isso vier a ser implementado, há riscos. Mas a gente não pode deixar de contextualizar que se há riscos por um lado, o geral do pacote ainda compensa, ainda é positivo. Então não há motivo para pânico e para desespero, ainda que estejamos diante de um problema em potencial. Outro problema aqui que eu achei bem interessante, que eu não vi mais ninguém comentar, mas que a doutora Ludmila Lins do Rego, que é juíza, acabou comentando, é a questão da linguagem, né? Dentro de um contexto de guerra cultural, onde o domínio da linguagem é uma coisa das mais importantes, ela levantou aqui que esse nome, juiz de garantias, é um nome péssimo, né? Porque quando você fala juiz de garantias, fica implícito que o outro juiz não dava garantia de justiça de verdade. Então, muito do discurso da esquerda que comemora a medida juiz de garantias, né, vem justamente de argumentar em cima disso. Estamos criando um juiz que dá garantia, porque antes não tinha garantia. Porque isso é o que justifica o argumento deles de que eles estão sendo injustiçados, né? Enfim. Esse acaba sendo um dos argumentos da esquerda, né? E a doutora Ludmila faz esse alerta, que a figura técnica em si do juiz de garantias não é ruim, ela em si,
Mas esse nome é um nome ruim, né? Porque nos submete mais uma vez à ditadura linguística da esquerda, a forma que eles dominam a linguagem, que é uma forma que vai interferir em todas as relações sociais, como são as discussões aí do politicamente correto, que eu já cansei de gravar vídeo aqui sobre isso e ainda gravarei mais alguns até o fim do ano ou nessa virada de ano. Bom, mas afinal, Bolsonaro errou ou acertou? Vamos falar aqui de vez se ele errou ou se ele acertou, para a gente entender de uma vez por todas. Só que aqui é que vem um problema, meus amigos. Na política, esse conceito de errou ou acertou, ele é muito relativo. E relativo a quê? Ele é relativo à sua capacidade de gerar novos fatos a partir de fatos existentes ou consumados. Na política, tudo depende de como você consegue aproveitar os fatos. Eu já vi na política, né, trabalhando todos esses anos, políticos aprenderem ou conseguirem tirar proveito até mesmo de verdadeiros erros. Então tem muitas vezes que você vê erros acontecendo que na verdade não são erros, na verdade são planejados. Então é a mesma coisa que numa luta, tá? Às vezes você dissimula uma fraqueza e atrai o adversário para que você mobilize o ataque dele. De repente, seu adversário é maior e mais forte, e no caso de Bolsonaro, ele está numa situação complicada, porque ele sozinho, contra o judiciário e contra o legislativo, que não são favoráveis a ele, ainda tem toda a mídia ajudando quem está contra ele. Então, veja, ele está enfrentando adversários maiores e mais fortes. Ele precisa fazer o quê? Muitas vezes ele pode estar planejando isso, né? Numa luta, uma luta de MMA, vale tudo, o que acontece muito? O sujeito vai lá e ele atrai o adversário enquanto ele prepara o contragolpe. Então ele pode até tomar um golpe, mas ele vai tomar um golpe onde ele está esperando aquele golpe, ele está preparado para absorver enquanto ele arma o contra-ataque. Na política, isso também acontece. E assim como isso é comum na luta, né, na política também acontece. Então muitas vezes você vê ali um sujeito que parece que está apanhando e daqui a pouco ele vai lá e ganha a luta, né? Na política isso também pode acontecer e é muito comum todo esse jogo de dissimulação, tá? E então assim, eu apenas pondero aqui, quando as pessoas falam que o Bolsonaro errou, o que eu pondero é o seguinte: do ponto de vista jurídico, a gente pode dizer que ele errou por não ter feito a opção mais segura de todas, ou pelo menos aparentemente mais segura para quem está olhando aqui de fora, porque também ninguém está na pele dele. E esse é um problema que nós temos, tá? Para fazer análise política, porque ninguém está na mesma posição que ele para analisar o jogo. E como que é mais ou menos o jogo em volta de líderes políticos de forma geral? Você tem várias pessoas em volta de você, vários grupos de interesses, né, com os quais você se relaciona, que dão sustentação ao seu governo, que são importantes você manter boas relações e que não necessariamente são pessoas que você leva para jantar na sua casa, né? Mas são pessoas com quem você precisa ter uma boa relação. E às vezes a sua ação ela é limitada por todas essas forças que estão em volta de você. Você não é um Deus absoluto que pode fazer tudo o que você quiser e todo mundo só obedece. Não é assim que funciona a função de presidente. O presidente é muito limitado por várias forças em volta dele. Então, quem está aqui de fora tem que admitir que não dá para saber exatamente o que rola. Não dá para saber o que ele conversa com cada grupo de interesse em volta dele, né, que o leva a tomar esse tipo de decisão, né? Pode até ter sido uma decisão ruim, mas que ele foi obrigado a tomar por algum fator ali de sustentabilidade do governo. Pode ser. Óbvio que não é, né? A única coisa que obviamente não é para proteger Flávio Bolsonaro, né? Pelo amor de Deus, quem cai nessa narrativa tem que estar com a cabeça muito vazia, né? Eu já até expliquei aqui, eu gravei 3 vídeos falando de Flávio Bolsonaro, explicando que rachadinha nem é crime, né? Muita gente estranhou isso, acha que é passado de pano, mas eu expliquei lá que mesmo se que Flávio esteja todo errado, né? Flávio não vai pra cadeia, não vai acontecer nada com Flávio, tá? Essa é a maior probabilidade. Então, Bolsonaro jamais ia se expor a um desgaste enorme como esse, né? Para proteger o Flávio de algo que ele nem precisa ser protegido, tá? Então esse papo da isentosfera, quando eles inventam essas narrativas, é uma loucura. Enfim, o fato é que Bolsonaro fez uma opção para a galera que é mais da área jurídica. Eles acabam se focando mais na área jurídica, né? E do ponto de vista jurídico, eu até entendo que eles estão certos ou podem estar certos. O problema é quando você contextualiza isso na parte política. E na parte política, meus amigos, eu acho que o Bolsonaro
tem uma ótima experiência e eu acho que ele tem crédito, tá? Eu acho que a gente tem que dar crédito pro Bolsonaro porque ele tem tomado boas decisões. Ele parece ali aquele cara tiozão, né? Que tá ali, não tá entendendo nada, se faz de bobo. Mas eu acho que ele é muito esperto, porque se vocês observarem a carreira de Bolsonaro, tem um histórico muito fora da curva, muito fora. Olha só, o Bolsonaro é um líder nato, né? Tanto que a liderança dele ficou maior do que o posto dele dentro do quartel, né? A liderança dele quebra a hierarquia e ele acaba se elegendo vereador. Então ele é um líder nato, se elege vereador com voto dos militares, depois vira deputado, vai tendo uma eleição maior que a outra, mais votada que a outra, e vira presidente da República, né? E muita gente se deixa enganar, é um cara insignificante do baixo clero. Não é assim que funciona. O número de projetos que ele apresentou e aprovou, seja individualmente ou seja como coautor, né, de maneira coletiva, é bem acima da média, meus amigos. Os números provam isso, tá? Os números dele são acima da média, tá bom? Acima da média da maioria dos deputados, né? Ou melhor, acima da média de todos os deputados que já passaram pela Câmara. Então ele é um cara que tem uma atuação acima da média e muita gente se confunde porque ele é um cara do baixo clero, um cara inexpressivo. Mais um ponto para ele, porque veja só, primeiro que para você ser ali da alta roda, muitas vezes você precisa fazer parte de questões ali indecorosas que você não tá afim, né? E segundo que, como que você explica um cara de baixo clero que vai crescendo absurdamente sem precisar fazer parte da alta roda? Esse cara é burro, então? Vocês acham mesmo? Vocês são os espertão e ele é o idiota. Ele é o idiota e fez a carreira dessa maneira, uma carreira meteórica na política. Meteórica em termos, mas dá para se considerar meteórica, porque o cara sai do quartel, vira vereador, deputado, várias vezes presidente. Caramba, isso não é para qualquer um. Isso é muito fora do comum, meus amigos, tá? Muito fora do comum. Então ele é um cara que eu vejo como extraordinário e as pessoas compraram muito dessa imagem da mídia dele, que ele parece um tiozão que não está entendendo porcaria nenhuma. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que o próprio histórico dele de quartel já era um cara ligeiro, né? Era um cara ali que era um dos melhores da turma, foi paraquedista. Ser paraquedista é uma coisa bem complicada ali dentro. E, no entanto, ele sai disso daí e adapta essa tomada de decisão, porque quando você treina, né, para ser um oficial, você treina para comandar tropa. Então, das suas decisões depende a vida de um monte de pai de família, tá? Então, o cara já veio treinado do quartel para fazer isso e me parece que adaptou muito bem isso na política e adaptou ainda por cima de simulação. Fica todo mundo achando que ele é trouxa e o cara foi dando a volta em todo mundo e virou presidente. Entenderam isso? Então, para mim, ele tem crédito, tá, para tomar decisão. Eu entendo que ele assumiu riscos quando ele preferiu não vetar, mas eu entendo que ele, tal como um lutador que atrai um adversário para nocautear depois, eu entendo que ele provavelmente assumiu esse risco de forma calculada, tá? Tem a galera aí da internet, os amigos juristas, né, dizendo que o Bolsonaro está sendo mal orientado, está sendo traído. Meus amigos, conte-me uma novidade, porque traição na política é o dia a dia da política, não é uma coisa assim, deve ter um cara lá orientando mal o Bolsonaro, deve estar traindo o Bolsonaro. Não, eu imagino que tem gente traindo todo dia, né? O que eu vejo na minha experiência ao longo aí de praticamente 3 décadas trabalhando em bastidores é que a política é um ninho de cobra, né? Você tem frequentemente pessoas tentando manipular suas decisões para tirar proveito delas, né? Então, isso rola todo dia, puxada de tapete é do dia a dia, né? Trairagem é do dia a dia. Não é uma coisa assim, deve ter alguém lá orientando ele mal. Não, eu tenho certeza que deve ter um monte de gente lá e que a maioria das pessoas que estão ali estão preocupadas em equacionar seus próprios interesses. Esse é o normal, né? E ele é o especialista em lidar com isso, tanto que ele fez essa carreira que eu acabei de descrever aqui para vocês. É isso que eu estou querendo dizer. A gente tem que confiar mais no Bolsonaro, não por ser uma confiança cega. Eu estou justamente, né, revelando aqui para vocês como foi a carreira dele, para vocês lembrarem e entenderem que confiar num tipo de líder como ele não é uma confiança cega, é uma confiança racional. Você olha o histórico do cara e fala assim, porra, esse cara é confiável. É meio óbvio isso, não é assim, eu vou confiar porque é melhor não confiar. Não, esse é papo de isentão que tem cabeça vazia, que fica caindo em papo de antagonista, Felipe Moura Brasil, pelo amor de Deus, né? Então assim, eu tô falando aqui, tô expondo para vocês que a confiança é de uma maneira racional. Você vê a carreira do cara e fala, ele é confiável. Herbert, mas ele pode errar. Claro que ele pode errar. Agora, a hora que ele errar, eu vou fazer o quê? Eu vou pra internet, vou ficar apontando o dedo lá só para mostrar que eu sou bonzão, que sei apontar os erros? Meus amigos,
Eu não acredito em crítica construtiva, o que constrói é trabalho. Eu até entendo que críticas fazem parte, que críticas têm utilidade, entendo que críticas podem sim ajudar a se alterar um rumo para uma direção melhor, mas eu não gosto desse papo de crítica construtiva. Eu acho que tem que ter hora e local para fazer crítica, né? Eu prefiro aquele velho esquema do elogio em público, corrige em particular. Eu acho que isso é muito mais eficiente. Ficar indo para a internet, fazer enxame, mesmo com a melhor das boas vontades, eu entendo que não ajuda, tá? Então, assim, já encaminhando para o nosso final aqui, que esse vídeo já está longo pra caramba, eu entendo que ele assumiu riscos, né? E que mesmo que ele erre, mesmo que ele tome na cabeça, mesmo que isso se concretize, que todos os piores temores, né, desses nossos analistas se concretizem, eu ainda entendo que a política tem outras variáveis e que dizem respeito à capacidade do sujeito tirar proveito daquela situação. Então, políticos experientes sabem capitalizar e transformar o jogo para que ele não saia perdendo mesmo quando ele apanha. Tá? Então isso existe na política, então acho que não há motivo para desespero, dá para a gente continuar confiando no Bolsonaro e o principal é a gente repensar o que a gente está fazendo enquanto estratégia. Tá? Porque vejam só, meus amigos, a mídia acabou conseguindo tudo o que ela quis, né? Ela monopolizou o noticiário todo, apenas falando de coisas negativas, desgastando imagens de Bolsonaro, lançando desconfiança sobre ele, fazendo até com pessoas que gostam de Bolsonaro se sentirem desanimadas. Então, assim, uma velha estratégia da luta, da guerra, é você tirar o ânimo do seu adversário, é você desestimulá-lo, é você fazer ele perder a vontade de lutar, é você tirar a esperança dele. E o que esses casos todos fazem, né, com a nossa base? Eles vão tirando a esperança das pessoas. Então, caramba, a gente teve uma eleição esperançosa, a gente teve um 2019 que renovou a esperança, a gente acabou de passar o Natal, que é uma época de renovação de esperança, e aí, no meio do Natal, que é a principal data de renovação de esperança que tem, né? Porque é a data em que se comemora o nascimento do Salvador. Pronto, os caras conseguem fazer uma mutreta, é uma loucura enorme na mídia que mina a esperança das pessoas. Caramba, isso é do mal, né? Porque vai justamente minar a esperança das pessoas de uma forma desonesta. Por que desonesta? Porque fica maximizando um detalhe, né, em detrimento a um todo positivo. Então vamos tomar cuidado, porque a esquerda acaba pautando a direita, e a direita, quando vai para a internet com muita empolgação e sem nenhuma ordem, né, sem nenhuma estratégia, o que acontece? As próprias análises de melhor qualidade acabam servindo muito pouco ao presidente, né, e servindo mais para colaborar com a própria narrativa da esquerda de que o Bolsonaro está errando. Então, assim, toda hora tem gente que fica alarmando as pessoas, né? Fica alarmando a população. Agora o Bolsonaro vai errar, agora o governo vai cair. Não, agora a esquerda vence. Não, agora acabou. Então, assim, todo mundo agora acabou, agora já era, agora não temos mais chance. Já percebeu isso? É sempre esse alarme direto. Isso estressa a gente, tá? Então, veja, a gente está num momento em que esse alarmismo todo, ele às vezes é bom em época de eleição, mas em época de não eleição não é época de muito alarmismo, porque o alarmismo consome, o alarmismo nos estressa, né? A gente fica sendo alarmado a troco de nada, a troco de coisas que não era para dar tanto alarme assim. Então agora, pré-ano de eleição, é um ano de acumular energia. A gente precisa explicar, a gente precisa reunir, a gente precisa se fortalecer para ano que vem poder fazer uma eleição bacana. E aí sim, quando começa a eleição, quando começa a treta política, aí é a época que os alarmismos e as retóricas mais com muita forma e pouco conteúdo, elas acabam tendo um pouco mais de utilidade. Mas não é esse o momento agora. O momento agora é de ter calma, de explicar, de não se deixar conduzir por essas narrativas todas, tá bom? Então, espero que esse papo tenha sido útil para vocês. Obrigado por quem viu até aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Valeu!